Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Aos nossos irmãos também que estão nos acompanhando pelo Facebook da paróquia, sintam-se acolhidos. Nas intenções de hoje, vamos rezar juntos por um mês de falecimento de João Abílio Carneiro e Adelson Lima Xavier. Pelas almas Marilu dos Santos, falecida hoje, César Augusto de Oliveira, Nalu Batista Chiningue, Pedro Antônio Redondo, Alvina Ferreira Martins, 1 ano de falecimento, Josefa Martins Trescente e Celso Trescente, pela alma das famílias Guerreiro, Martins e Lorena, por João Fronique Rodas, falecido hoje também, José Antonini, Maria Aparecida Javarone Antonini, pelos nossos dizimistas já falecidos. Também pela saúde de Maria Aparecida Rodrigues, André Luiz Ponce Conciniato, Alexandro Ponce Siniciato, Tainá Sanches Paixão, Ida Alves Batista Chiningue, Leone Mison Júnior, Luiz Felipe de Souza Eira Ratner, e em agradecimento pela recuperação de Wagner Piccolotto. Terceiro domingo da Páscoa. Jesus ressuscitado caminha conosco, mesmo quando não percebemos. Restaura as esperanças e se revela na partilha do pão. O caminhar com Jesus nos dá vida nova dia a dia e nos faz testemunhas da sua generosidade e do seu amor. Unidos a Jesus, iniciemos a Santa Missa cantando. Por sua morte, a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renascer. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse homem, o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai salmos ao seu nome, glorifica com louvores, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite a todos, paz e bem, sejam todos queridos, todos acolhidos, nosso encontro com Jesus nesse terceiro domingo da Páscoa. Nós queremos fazer muito bem esse encontro com Jesus e para iniciar então vamos reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados, a nossa pequenez e reconhecer também a grandeza do coração de Deus. Vamos cantar o perdão.
tua voz não ouvi, e por caminhos do mal me perdi. Piedade, Senhor, piedade, Senhor. Senhor, se não te amei no irmão, deixando a ele o meu coração. Piedade, Senhor, piedade, Senhor. Senhor, se não cumpri meu dever, e se o bem eu deixei de fazer, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor. Deus Todo-Poderoso e Todo-Bondoso, tende compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Elevemos aos céus o nosso hino de louvor, cantando glória. Glória a Deus Pai eu canto, porque fez o céu, a terra, o mar e a mim também. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Glória a Jesus eu canto, porque veio ao mundo por Maria nos salvar. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Glória ao amor eu canto, porque vive em mim, me ensina a amar e a ser feliz. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Eu canto glória a Deus nas alturas, e para nós eu peço amor, a paz e o bem. Oremos. Ó Deus, o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, alegrando-se com a restituição da glória da doação divina, possa com firme e grata esperança aguardar o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A escuta transforma o caminho e pode nos fazer arder o coração por Jesus. Ouçamos. Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai provado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse.
Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração e exultou a minha língua, e até a minha carne repousa esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus herdeiros ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós, ó meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. O Senhor sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até a noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se vós invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando durante o tempo da vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, mas como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim
a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Fazei de hosanas retumbar, aleluia, o espaço todo, a terra, o mar, aleluia, ressuscitou nosso Senhor, aleluia, surgiu no mundo vencedor, aleluia, aleluia, aleluia. Na sepultura Cristo sai, aleluia, trazendo a todos os mortais, aleluia, a esperança de chegar, aleluia, que um dia lá no céu estás, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando? Eles pararam com o rosto triste. Um chamado Cleófas lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles.
Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, esses domingos dentro do tempo da Páscoa, os evangelhos nos falam de Jesus ressuscitado. Ele apareceu vivo. É preciso muita atenção, porque Jesus apareceu de muitas maneiras, às vezes de maneira evidente ou não. Ele entra por portas fechadas, dá uma bênção, mostra as mãos e os pés. Os discípulos caem de joelho e o adoram. Mas nem sempre é assim. Outras vezes Jesus apareceu sem que os discípulos os reconhecessem. Maria Madalena o viu, mas não reconheceu. Pensava que fosse um jardineiro. Certo dia de madrugada, um desconhecido que estava na praia mandou Pedro, Tiago e João lançar as redes para uma pesca. Só mais tarde perceberam que era Jesus. Também os discípulos de Emaús pensaram que fosse um desconhecido que se juntou a eles no caminho. Seria, pois, errado pensar que Jesus ressuscitado tivesse aparecido e apareceria agora só volto de glória e de luzes celeste. Mesmo ressuscitado, ele apareceu como um homem comum, que não se deu logo a reconhecer como Deus ou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tampouco como durante toda a sua vida mortal. Este modo de Jesus ressuscitado revelar-se depois da Páscoa, como antes, deve ter sido muito profundo, senão não teria conservado as lembranças dessas manifestações ocultas na Sagrada Escritura. Permanece estranho que os dois homens de Emaús não reconheceram logo. Eram, afinal, discípulos dele. A gente não sabe durante quanto tempo, mas certamente o bastante para reconhecê-lo. Mas não reconheceram, estavam cegos. Então o desconhecido começou a conversar com eles no caminho e a explicar, a partir das profecias do Antigo Testamento, o que tinha acontecido nos últimos dias em Jerusalém. Tão pouco reconheceram Jesus através de suas falas. Eram surdos também, cegos e surdos, para reconhecerem Jesus que lhe apareceu, apesar de serem discípulo dele. Mesmo assim, ficaram intrigados ao ouvir este desconhecido explicar a Bíblia. Jamais havia entendido as palavras dos profetas do modo como este homem estava explicando. Quando chegaram em casa, forçaram-no para jantar com eles e para ali passar a noite. Na hora de Jesus partir o pão, o reconheceram. Porque só neste momento? Existem várias explicações, talvez porque tivesse tantas vezes presenciado esse gesto quando Jesus ceava nas casas de pecadores, de publicanos, de amigos e de fariseus. Talvez porque lembrasse do gesto de Jesus ao repartir o pão para as multidões famintas que o seguiam para ouvi-lo. Ou reconhecer o Jesus nesse gesto porque era um gesto da última ceia. Ou ainda, talvez, porque agora puderam ver as mãos de Jesus, as chagas do crucificado. É difícil responder essas perguntas,
se era por esta ou aquela razão precisa que o reconheceram. Não há dúvidas que o gesto do repartir o pão encerra a síntese da vida e da morte de Jesus para os outros, mas já se tinha passado muita coisas antes de reconhecer Jesus neste gesto. Se os dois de Emaús não tivessem acolhido o desconhecido como companheiro de caminhada, nem teria assistido esse gesto. Se os dois não tivessem prestado atenção e escutado com interesse a explicação das Escrituras que esse oferecera, não teria tido a chance de nele reconhecer Jesus. Se os dois não tivessem oferecido jantar, a hospedagem a esse desconhecido que estava de viagem, cansado, com fome e sem abrigo, não teria recebido aquela grande graça de receber na casa deles e de se rodear com o afeto e o amor do Jesus ressuscitado. Muitas vezes somos cegos e surdos como os discípulos de Emaús. Muitas vezes Deus anda conosco e não o reconhecemos. Muitas vezes Jesus é o companheiro de nossa caminhada, mesmo que seja de modo desconhecido, não somos capazes de reconhecê-lo. E por quê? Talvez porque só queremos ver Jesus nas maravilhas, ou porque continuamos a procurar Jesus entre os mortos, nos livros, nas igrejas feitas de pedras, nos fenômenos psicológicos e até nos falsos sinais dentro da igreja. E esquecemos que Jesus pode vir ao encontro de nós em cada um de nossos próximos, e principalmente dos mais humildes e necessitados. Acontece, muitas vezes, moramos numa mesma casa, pertencemos à mesma família ou à mesma comunidade religiosa, mas não sabemos escutar um ao outro. O pai não entende o filho e não dá ouvido ao que o filho fala. Marido e esposa, muitas vezes, moram embaixo do mesmo teto, passam um pelo outro várias vezes por dia e não se cumprimentam e não se conhecem a fundo. Há tanta gente que está à procura de companhia, à procura de abrigo, à procura de afeto, de carinho, de uma acolhida cheia de amor. A necessidade disso tudo é maior ainda em nosso mundo secularizado, técnico, burocratizado, em que o homem muitas vezes não passa de mais um na grande massa. Quantas pessoas se cruzam nas ruas, se dão cotovelada sem que se procurem a se conhecerem? Quantos aleijados, cegos, viciados encontramos nas ruas e nos pedem uma esmola pelo amor de Deus e simplesmente jogamos uma moeda sem sequer olhar a sua fisionomia, quanto menos dar uma palavrinha, uma atenção maior. Não temos tempo para isso, e menos ainda possibilidade para realmente fazer algo que salve a tal pessoa daquela situação humilhante. Estamos amarrados a nossos próprios compromissos, que já são tantos. Essas são as desculpas mais corriqueiras que nós encontramos. Toda vez que tal pessoa se apresenta em nossa vida, é Jesus mesmo que está batendo a nossa porta, é Jesus mesmo que quer ser ouvido, acolhido e tratado com amor, com carinho e bondade. Jesus ressuscitado apareceu várias vezes de um modo tão humilde, tão escondido e quase desconcertante, para que nós cristãos soubéssemos recebê-lo em qualquer desconhecido que venha precisar de nós. Hoje cedo, celebrando com as crianças, uma fala que eu fiz para elas, eu peguei simplesmente a expressão talvez mais forte desse evangelho: fica conosco, Senhor. Esse convite, ele é muito importante, porque só com a presença de Jesus na nossa vida, nós somos capazes de fazer aquilo que o evangelho propõe,
ir ao encontro do desconhecido, acolher o desconhecido. Eu falava que muitas vezes a gente tem isso na boca, mas não tem no coração. Não é? Procuramos Jesus na Santa Missa, o final do Evangelho é muito sugestivo, Jesus partindo o pão e eles reconhecendo. Viemos às igrejas de pedra, os templos, o espaço privilegiado para o encontro com a divindade, participamos da liturgia em geral, participamos do corpo e sangue de Cristo, mas muitas vezes a gente vem um pouco triste, um pouco preocupado para a celebração e volta do mesmo jeito. O discípulo de Emaús nos dá uma lição dessa verdadeira presença de Jesus em nosso coração. O Evangelho fala logo no começo que eles estavam caminhando de Jerusalém para Emaús 11 quilômetros. E eles convidam Jesus preocupado. A noite já está vindo, olha. Em outras palavras, é perigoso andar por aí pela escuridão. Vamos lá para casa, janta, pernoita lá, amanhã você segue o seu caminho. E assim fizeram. Quando descobre a presença de Jesus, eles voltam para Jerusalém a 11 quilômetros já na escuridão. O que isso significa? Que a presença de Jesus vence o medo. Jesus alimenta a nossa esperança. Jesus nos traz alegria. Relembrando o compositor Bach, que fez um belíssimo música, Jesus, alegria dos homens. Então, se a gente comunga o corpo e sangue de Cristo, e esse corpo e sangue de Cristo nos traz alegria no coração, alguma coisa está errada. A gente precisa rever novamente a nossa aproximação com Deus e esse ficar conosco o Senhor. Porque quando Ele fica, com toda certeza, a alegria vai transformar o nosso ser e a gente vai viver exatamente como propõe o Evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos rezar nossas preces, Pai bondoso, para sermos como Jesus, filhos e filhas amados, que vos dão prazer, pedimos a força rezando. Ó Pai, divinizai o nosso coração e atitudes. Dai à Igreja em vosso Filho morrer para a iniquidade e com ele ressuscitar e entrar em vossa glória. Rezemos. Ó Pai, divinizai nosso coração e atitudes. Dai-nos pela Eucaristia ser reconhecidos como vossos, na partilha solidária de nós mesmos e de nossos bens. Rezemos. Ó Pai, divinizai nosso coração e atitudes. Dai-nos acolher vosso Filho como viajante ao nosso lado e como caminho que nos leva até vós. Rezemos. Ó Pai, divinizai nosso coração e atitudes. Rezemos todos juntos a oração do dizimista. Senhor, sei que sou vosso, com tudo o que tenho e sou. A minha vida é vossa, tudo o que eu tenho é teu. Ao contribuir com o dízimo, devolvo a vós uma parte generosa do que a vós já pertence. Com esta contribuição, participo da missão da Igreja, que é evangelizar. Ajudai-me a abrir o coração a vós e à comunidade. Afastai para longe de mim
a avareza e o apego aos bens deste mundo. Jesus, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Amém. Dai-nos, ó Pai, sermos vossos já aqui, e assim testemunharmos vosso reino até os confins da terra, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Coloquemos no altar sagrado o nosso coração, para que, a exemplo de Cristo, sejamos uma oferenda viva ao Deus amor. Ressuscitado, Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição, e dando a paz mandou anunciar o amor de Deus Pai em toda a nação. Jesus aparecer e com eles vi comer, explicando a paixão. Todos entendem que o Senhor está vivo e por amor nos envia em missão. Ressuscitado, Cristo apareceu, seus amigos fez a refeição, e dando a paz mandou anunciar o amor de Deus Pai em toda a nação. Ressuscitado, Cristo apareceu, com seus amigos fez a refeição, e dando a paz mandou anunciar o amor de Deus Pai em toda a nação. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa, e concedei o fruto da eterna alegria, a quem deste um motivo de tão grande júbilo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar este tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes, as potestades angélicas, proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo é, Deus do universo.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Vosso Espírito Santo. Na noite em que a ceia entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. Enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires, Santo Antônio, São Francisco e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Dom Rubens, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Hoje, de modo particular, Dona Marilu dos Santos faleceu hoje, e tantos outros estão aqui nesta lista. A todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais o mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Com muito amor e confiança, alegria, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nesse amor de Jesus, saudai-vos uns aos outros, transmitindo a paz. Paz de Cristo, paz e bem. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa Vinde e vede como o Senhor é bom. Felizes aqueles que buscam no Senhor o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Jesus se faz pão da vida. Com fé e alegria, vamos receber aquele que se entregou por amor a cada um de nós.
som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, alegria voltou, alegria voltou, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, a alegria voltou, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou, alegria voltou, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou, alegria voltou, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia. Rezemos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne àqueles que renovastes pelo sacramento da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um minutinho para os nossos avisos. Nossa paróquia completa 71 anos. Convidamos a todos para a missa festiva em comemoração ao aniversário da paróquia, dia 21 de abril, terça-feira, às 19 horas. E no dia 21, feriado, não teremos a missa das 7 horas da manhã, apenas a missa festiva das 19 horas. A secretaria paroquial estará fechada. Sexta-feira, dia 24, do 4 às 19 horas, missa em louvor ao São Frei Galvão, com a distribuição das pílulas devocionais. Participem. E ainda, em comemoração pelo aniversário paroquial, teremos o nosso chá empresarial, dia 26 de abril, a partir das 13h30, com ótimos prêmios. Convites individuais
à venda na Secretaria Paroquial, Cantinho da Solidariedade e com os agentes de pastorais. O valor é de R$ 20. Contei a 3 cartelas. Gesto de carinho. Você pode nos ajudar doando brindes e prendas para o nosso chá. As doações podem ser entregues na Secretaria Paroquial ou na acolhida da missa do dia 21. Toda ajuda é bem-vinda. Agradecemos. A comunidade São Francisco de Assis promoverá a Festa do Rondelli. Sabores, presunto e queijo e 2 queijos. Valor de R$ 40. Vales com os membros da comunidade ou na Secretaria Paroquial. A entrega será dia 9 de maio, das 14 às 18 horas, na Capela São Francisco, que fica na rua Edith Meira Ribeiro, 155. Festa da pizza na comunidade São Lucas. Pizza semi-pronta, nos sabores mussarela ou calabresa. Uma pizza, R$ 35. Combo de 3 pizzas, R$ 100. Vales com os membros da comunidade ou na Secretaria Paroquial. A entrega será dia 9 de maio, das 16 às 18 horas, na Capela São Lucas, na rua Joaquim Ferreira da Costa, 392. Agradecemos todos os dizimistas, pois a partilha do dízimo é um ato de amor que semeia a esperança, paz e bem. Temos aniversariante presente da semana? Alguém fez aniversário durante a semana? Não tem? Então tá bom, ficar de pé, receber a bênção de Deus, a bênção própria para o tempo da Páscoa. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de suas bênçãos. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos tornem participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Glorifiquemos sempre o nome do Senhor. Vamos em paz, fiquemos em paz, o Senhor sempre vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. A todos um ótimo finzinho de domingo e uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus e da Virgem Maria. Amém.